Eu não estou aqui para te dar mais dicas superficial nem motivacional, não. Eu estou aqui para falar com você que está cansada. E olha, não é um cansaço físico, é um cansaço emocional, é um cansaço mental, é um cansaço espiritual. Esse vídeo é exatamente para você que está se sentindo cansada de tanto descansar, cansada de tanto esperar, cansada de fazer tudo certo e não ver aquilo que é desejo do seu coração não acontecer. Hoje eu vou te falar de um padrão de comportamento que está por trás das mulheres que me procuram para autogerenciamento emocional. Hoje, especificamente, eu atendi 3 mulheres de diferentes regiões, de diferentes perfis, mas com o mesmo padrão de comportamento. Algo que trava exatamente naquela área, na sua zona de convergência. Algo que trava exatamente naquele propósito, naquela missão, naquilo que ela foi criada por Deus para fazer. Porque uma mulher ela tem diferentes papéis. Ela pode ser mãe, esposa, filha, mas ela tem um chamado. Quando Deus fala, lá em Efésios 2:10, que ele diz que ele nos criou, nós somos feitura dele, nós somos criação dele, e nós somos criados para boas obras, não são obras sociais. Quando você vai na raiz da palavra, no original da palavra obra, são negócios, aquilo com que você trabalha, com que você produz, aquela solução que você leva para o mercado e que traz para você uma remuneração. E existem muitas mulheres que estão desempenhando o seu papel como mãe, como esposa, como líder espiritual, mas quando chega na sua zona de convergência, na obra que Deus preparou para ela desenvolver, ela trava. Por que será? É sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo hoje. São mulheres fortes, são mulheres estruturadas, são mulheres espirituais, mas que mesmo assim elas estão travadas. E talvez você esteja nesse lugar também. É sobre isso que a gente vai conversar. Como eu falei para vocês, hoje eu analisei algumas avaliações emocionais de mulheres completamente diferentes. Uma líder política, uma vendedora tentando se reerguer, uma pastora com vida espiritual ativa, uma empresária com anos de experiência. E sabe o que todas elas tinham em comum? Nenhuma delas estava perdida. Nenhuma. Todas estavam bem no centro daquilo que elas estavam se propondo a fazer. Porém, todas elas tinham algo em comum. Todas estavam desalinhadas internamente. E isso é mais comum do que você imagina, tá? Os 3 principais problemas dessas mulheres é que elas estão cansadas de sustentarem tudo sozinhas. Porque são mulheres que cuidam da família, são mulheres que tomam decisões, sustentam ambientes, resolvem problemas, mas que por dentro elas estão sempre oscilando entre preocupação e confiança, estão carregando culpa por descansar e sentindo que nunca é suficiente. O problema não é o que elas fazem. O problema é como elas estão emocionalmente enquanto fazem. Elas têm fé, mas não têm direção prática. Isso é muito sério. Elas oram, buscam a Deus, falam palavras positivas, né? Mas continuam travadas. Por quê? Porque fé sem direção vira frustração. E deixa eu te dizer, uma coisa que é muito preocupante, a maioria das pessoas que está de fora, eu digo isso porque eu fui muito julgada. Em momentos em que eu precisei de aconselhamento espiritual, muitas das pessoas falavam que era falta de fé, que era falta de prática na palavra, e não é nada disso. O que falta, de fato, é uma estrutura emocional para sustentar tudo aquilo que Deus já mostrou. Elas até começam, mas não conseguem sustentar. Existe uma promessa para ser cumprida e essa promessa tem um processo para que você chegue até ela. E é exatamente nesse processo que muitas mulheres não são sustentadas, não conseguem sustentar e desabam. Esse padrão de comportamento apareceu de uma forma muito forte. Veja, foram 3 mulheres de diferentes regiões, de diferentes perfis, mas com uma dor bem comum. Esse padrão apareceu muito forte. Elas começam projetos, elas têm ideias, elas têm visão, mas não concluem. Sempre há um impedimento, sempre há uma confusão. E isso vai gerando frustração, perda de confiança, sensação de incapacidade mesmo sendo capazes.
Isso foi visto como preguiça, como falta de foco, falta de entusiasmo, quando na verdade é uma desordem emocional não tratada. Agora deixa eu te falar uma verdade que talvez ninguém tenha te falado. O problema não é o esforço ou a falta dele. O problema é o desalinhamento interno. Você pode orar mais, você pode trabalhar mais, você pode até tentar mais. Mas se dentro de você existe confusão, culpa, medo, falta de direção, você vai continuar andando em círculos. O que essas mulheres realmente precisam, talvez você, é clareza de identidade, organização emocional, direção prática alinhada com fé e um processo que sustente a constância. Porque não é sobre começar, é sobre continuar até viver a transformação. Isso não acontece no improviso. Tem que ter estratégia. Você se identificou com isso? Então não ignora. Porque continuar assim tem um custo. E eu vou te dizer quais são esses custos. Existe um custo emocional, espiritual e até financeiro. Mas existe um caminho. E esse caminho começa com decisão. Pare de tentar sozinha e comece a se alinhar de verdade. Se esse vídeo falou com você, comenta aqui embaixo. Eu preciso de direção. E me chama no WhatsApp. Eu quero te mostrar o seu momento e te mostrar qual é o próximo passo possível para você.